Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Richard Wallace, um CEO milionário à frente de um império tecnológico, personificava o sucesso para o mundo. Tranquilo, metódico e respeitado, ele construiu sua fortuna transformando pequenas ideias em gigantes industriais. Mas por trás das paredes de vidro de seu arranha-céu, sua família vivia uma realidade muito diferente. Sua esposa, Grace, uma mulher gentil e atenciosa, era o pilar da família. Ela sempre esteve ao lado de Richard durante seus anos de luta, muito antes de ele alcançar fama e bilhões. No entanto, o destino havia batido com força. Uma doença rara e agressiva estava corroendo sua saúde. Havia tratamento, mas era proibitivamente caro e ainda experimental. Ethan e Daniel, os gêmeos de 22 anos, não estavam unidos apenas pelo sangue, mas também por um profundo amor pela mãe. Durante várias semanas eles viram Grace decair, perdendo as forças um pouco mais a cada dia, enquanto o pai, absorto nos negócios, adiava continuamente a discussão sobre o tratamento. Para Richard, dinheiro não era o problema, era uma questão de princípios, de controle, quase de orgulho. Certa noite, os gêmeos chegaram em casa e encontraram a mãe em prantos, escondendo uma conta médica que ela tentará pagar sozinha. A decisão foi imediata e irrevogável. Venderiam seus bens mais preciosos para salvar a mãe, mesmo que isso significasse perder o único presente que o pai lhes dera. Um carro clássico que eles guardaram com carinho por 2 anos. Eles pensavam que estavam operando nas sombras, sem que Richard percebesse. Mas a verdade veio à tona muito antes do que imaginavam, e a reação do CEO chocou toda a família. A vila dos Wallace, localizada na orla da Baía de São Francisco, brilhava como uma joia arquitetônica. No entanto, lá dentro, a atmosfera era pesada. Na ampla sala de estar, apenas o tic-tac constante do relógio de parede quebrava o silêncio. Ethan e Daniel estavam sentados lado a lado, com os olhos fixos na mãe. Grace, deitada no sofá, parecia frágil, quase transparente. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava segurar uma xícara de chá. Seus olhos, antes brilhantes, haviam perdido o brilho. Mãe, você deveria descansar, Ethan disse suavemente, colocando a mão no braço dela. Estou bem, meu querido, ela respondeu com um sorriso forçado. Você não precisa se preocupar. Mas seus filhos viram a verdade. A cada dia sua respiração ficava mais curta, a cada noite mais dolorosa. De repente, Daniel notou um envelope meio escondido debaixo de uma almofada. Intrigado, puxou e descobriu uma conta médica. Seus olhos se arregalaram. O valor ultrapassou $250 mil. E mãe, por que você não nos contou? Ele exclamou com a voz embargada. Grace desviou o olhar, envergonhada. Porque eu sabia o que seu pai ia dizer. Que ele se recusa a desperdiçar dinheiro em um tratamento incerto. Ethan cerrou os punhos. O pai deles, Richard Wallace, não tinha falta de dinheiro, mas sempre fora inflexível, preferindo investir em seus negócios em vez do que considerava riscos emocionais. É injusto, Ethan murmura. Ele tem os meios para salvá-lo e não faz nada. Não o culpe, Grace sussurrou com uma voz fraca. Seu pai acha que está fazendo a coisa certa. Ele tem medo de fracassar. Os 2 irmãos trocaram um olhar carregado de determinação. Sabiam que não podiam mais esperar. O tempo da mãe estava se esgotando. Mais tarde naquela noite, no quarto compartilhado, Daniel quebrou o silêncio. Não podemos ficar parados sem fazer nada, Ethan. Se o papai se recusar, então cabe a nós agir. Mas como? Não temos esse dinheiro. Um momento se passou, e então seus olhares pousaram na chave pendurada na parede. A chave do carro deles. Uma Maserati rara, presente de aniversário do pai. Daniel murmura. Esta é nossa única chance. Ethan olhou para baixo, dividido entre o amor pela mãe e a dor de abrir mão daquele símbolo de liberdade. Mas no fundo, a decisão já estava tomada. No dia seguinte, os gêmeos fariam tudo o que pudessem para salvar Grace, sem imaginar que sua ação viraria sua família de cabeça para baixo para sempre. O sol da manhã entrava pelas janelas salientes da vila. Richard Wallace já havia partido para seu escritório na cidade, deixando para trás uma casa silenciosa. Para Ethan e Daniel, esta era a chance de executar seu plano. Tiraram o Maserati da garagem. O motor ronronava forte, símbolo de luxo e sucesso. No entanto, naquele dia, eles não o viam mais como um troféu, mas como um sacrifício necessário. Tem certeza de que deseja fazer isso? Ethan perguntou, com as mãos cerradas no volante. Esta é nossa mãe, Ethan. Daniel respondeu firmemente. Se não fizermos isso, perderemos.
Eles dirigiram em silêncio até um bairro mais modesto, longe dos olhares curiosos do pai. Lá, um colecionador de carros usados, um homem atarracado com o rosto marcado pela idade, os esperava. Vocês são os garotos Wallace? Ele perguntou, lançando um olhar curioso para o Maserati. Sim, queremos vendê-lo. Imediatamente, disse Daniel sem rodeios. O homem caminhou ao redor do carro, assobiando em admiração. Ela é uma joia rara. Mas você sabe que ela vale muito mais do que você está me pedindo? Ethan rende os dentes. Não temos tempo para negociar. Queremos o dinheiro agora. O cobrador deu de ombros e entregou-lhes uma maleta cheia de notas. A quantia era enorme, mas inferior ao valor real do carro. No entanto, para eles era suficiente. O suficiente para cobrir os custos iniciais do tratamento. A caminho de casa, os gêmeos encontraram a mãe no jardim. Ela imediatamente percebeu que o Maserati havia sumido. Onde está o carro? Ela perguntou, preocupada. Daniel colocou a maleta na frente dela e simplesmente disse. Exatamente onde ela deveria estar. Em boas mãos. Agora você vai receber seu tratamento. Grace levou as mãos à boca com lágrimas nos olhos. Não, meus meninos, vocês não deveriam ter. Deveríamos ter feito isso há muito tempo. Ethan interrompeu. Você vale mais que qualquer carro, mãe. Naquele momento, Grace compreendeu o quanto seus filhos fariam por ela. Mas o que nenhum deles sabia era que Richard Wallace logo descobriria sua decisão. E sua reação seria muito mais violenta do que eles imaginavam. A noite caía em São Francisco quando Richard Wallace estacionou seu Bentley em frente à casa. Seu dia havia sido exaustivo, repleto de reuniões, assinaturas de contratos e discussões estratégicas. Como sempre, ele entrou em casa com aquela confiança gélida que fazia seus colegas tremerem. Mas algo perturbava seu olhar, acostumado aos mínimos detalhes. A garagem estava vazia. O Maserati, seu orgulho e alegria, seu presente simbólico para os gêmeos, não estava mais lá. Ethan, Daniel, ele chamou em voz alta. Os dois irmãos desceram as escadas nervosamente. Grace, sentada na sala de estar, desviou o olhar, ciente do que estava prestes a acontecer. Onde está o Maserati? Richard perguntou, cada sílaba afiada como uma lâmina. Um silêncio pesado se instalou. Ethan tentou responder com voz firme. Nós vendemos. Os olhos de Richard se arregalaram. Você? O quê? Sua voz ecoou por toda a casa. Daniel deu um passo à frente com o queixo erguido. Precisávamos de dinheiro. Para a mamãe. Para o tratamento dela. Ricardo ficou parado ali por um momento, como se seus filhos tivessem acabado de cometer um ato imperdoável de traição. Então explodiu. Você não tinha o direito. Este carro era muito mais do que um simples objeto. Era um símbolo de disciplina, de sucesso. Ethan respondeu com os punhos cerrados. Um símbolo? Papai é uma máquina de metal. Não é nada comparado à vida da mamãe. A respiração de Richard acelerou. Seus filhos nunca haviam falado com ele daquele jeito. Ele os encarou com aquele olhar gélido que fazia até o mais experiente empresário se curvar. Você acha que sabe o que é melhor? Achou que era inteligente o suficiente para decidir por mim? Grace finalmente falou com a voz trêmula. Richard, pare. Eles fizeram isso por amor. Não os julgue tão duramente. Mas Richard balançou a cabeça. Não. Eles me desobedeceram. Desrespeitaram minha autoridade. E por quê? Por um tratamento incerto que não garante nada. Daniel explodiu. E daí, pai? Deixamos a mamãe morrer porque você tem medo de perder dinheiro? O silêncio que se seguiu foi insuportável. Richard, com o maxilar cerrado, saiu da sala sem dizer mais nada, subindo para o seu escritório. Mas, lá no fundo, algo havia se rompido. Pela primeira vez, ele sentiu que seus próprios filhos o olhavam como um estranho, até mesmo como um inimigo. No corredor, Grace conteve as lágrimas. Ela sabia que a tempestade estava apenas começando. Na manhã seguinte, a tensão na casa era palpável. Richard havia deixado a vila antes do amanhecer, sem dizer uma palavra à esposa ou aos filhos. Ethan e Daniel acompanharam Grace ao hospital para iniciar o tratamento. Eles pensaram que poderiam evitar o pai por um tempo, mas o destino tinha outros planos. No hospital particular, enquanto Grace estava na sala de espera, o jornalista local, alertado por um vazamento, abordou as gêmeas. Com licença, vocês são Ethan e Daniel Wallace? Os filhos do CEO da Wallace Technologies? Os dois irmãos trocaram um olhar preocupado. Sim, porque Daniel respondeu cautelosamente. O jornalista com o caderno na mão continuou. É verdade que você vendeu seu Maserati clássico para financiar o tratamento da sua mãe? Os gêmeos ficaram paralisados. Como essa informação havia vazado?
Imediatamente pensaram no comprador que poderia ter falado. Antes que pudessem responder, uma voz profunda soou atrás deles. Suficiente. Richard tinha acabado de chegar. Seu terno impecável contrastava com a palidez dos filhos. Com um gesto autoritário dispensou o jornalista. Mas era tarde demais, outros espectadores já tinham ouvido, e alguns já estavam pegando seus celulares para filmar. Richard agarrou os filhos pelos ombros e os conduziu por um corredor isolado. Seus olhos brilharam. Você ousou lavar nossa roupa suja em público? Ele rosnou. Nós não dissemos nada. Ethan protesta. Mas as pessoas têm o direito de saber que estamos lutando pela mamãe, enquanto vocês se recusam. Essa frase atingiu Richard duramente. Pela primeira vez, ele se sentiu julgado publicamente pelos próprios filhos. O médico então se aproximou, ignorando a tensão palpável. Senhor Wallace, sua esposa deve iniciar o protocolo hoje. Estamos aguardando sua assinatura. Richard permaneceu imóvel. Todos os olhares estavam voltados para ele, seus filhos, o médico e até mesmo alguns pacientes que observavam discretamente. Sua imagem de patriarca todo-poderoso estava se desintegrando. Por fim, com a mão fechada, ele pegou a caneta e assinou, mas lançou um olhar gélido para Ethan e Daniel. Você acha que venceu? Ele disse em voz baixa. Isso é só o começo. Você não entende as consequências das suas ações. Então ele girou nos calcanhares, deixando para trás uma atmosfera ainda mais pesada do que antes. Os gêmeos trocaram um olhar preocupado. Eles haviam conseguido o que queriam, tratamento para a mãe. Mas a que custo? O pai, com o orgulho ferido, parecia agora disposto a fazer qualquer coisa para retomar o controle. Algumas semanas se passaram. Na Vila Wallace, a atmosfera mudou imperceptivelmente. Todas as manhãs, uma enfermeira vinha acompanhar Grace em seus cuidados, e as gêmeas se transformaram em verdadeiras guardiãs, presentes em todos os momentos. O tratamento foi extenuante, mas logo surgiram sinais encorajadores. O cansaço extremo de Grace diminuiu e sua pele recuperou gradualmente a cor. Certa noite, sentada no jardim, ela conseguiu rir baixinho de uma piada desajeitada que Daniel contou. O som, esquecido por meses, fez os olhos de Ethan brilharem. Viu, mãe? Ele disse com um sorriso. Está funcionando. Você vai superar isso. Grace olhou para eles, comovida. Não preciso de carros nem de luxos. Você é meu verdadeiro tesouro. Mas se o coração da casa voltou a bater graças a ela, uma sombra persistiu, a de Richard. Desde que assinara no hospital, ele se isolara em um silêncio frio. Passava a maior parte do tempo em seu escritório, trancado atrás de portas fechadas, fazendo inúmeras ligações e viagens de negócios. Quando encontrava os filhos, limitava-se a lançá-los olhares severos, como se não fossem mais seus herdeiros, mas sim traidores. Certa noite, Ethan, sem conseguir dormir, surpreendeu o pai no escritório, com um copo de uísque na mão, olhando fixamente para uma foto de família em sua mesa. Por um momento, Richard pareceu vulnerável, quase quebrado. Mas ao sentir a presença do filho, imediatamente fechou a máscara. Você não deveria estar aqui, pai. Ethan começou. A mamãe está melhor. Fizemos bem em fazer isso. Richard virou a cabeça lentamente, seu olhar duro como pedra. Você pode ter salvado a saúde dele, mas destruiu algo ainda mais precioso, o respeito e a ordem desta família. Ethan sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não se tratava mais de uma simples discussão. Era uma guerra silenciosa entre um pai e seus filhos, e a recuperação de Grace poderia ser apenas o prelúdio de uma fratura irreversível. A mansão Wallace, outrora um símbolo de unidade, agora ecoava em um silêncio pesado. Cada refeição se tornará uma provação. Grace tentava criar alguma aparência de harmonia, mas os olhares gélidos que Richard lançava aos filhos tornavam o ar sufocante. Numa noite de domingo, enquanto estavam reunidos em volta da grande mesa de mogno, Daniel ousou quebrar o silêncio. Papai e mamãe estão ficando mais fortes. O médico diz que o tratamento está funcionando. Grace assentiu lentamente com um sorriso tímido nos lábios. Mas Richard, sem levantar os olhos do prato, respondeu secamente. Eficaz. Por quanto tempo? Este tratamento não é garantido. Você arriscou o futuro desta família por uma ilusão. Ethan cerrou os punhos. Uma ilusão. Você vê que ela está melhorando. Você é quem se recusa a admitir isso. Richard largou o garfo abruptamente, o metal batendo na madeira. Recuso-me a ver dois jovens imaturos destruírem 20 anos de princípios. Você me desobedeceu. Você me humilhou em público. E acha que merece minha gratidão? Daniel, incapaz de se conter, explodiu. Não é uma questão de princípios, pai. É uma questão de amor.
Você teria preferido ficar com seu carro em vez de salvar sua esposa? As palavras estalaram como um chicote. Grace levou a mão à boca com lágrimas nos olhos. Richard se levantou de um salto, com o rosto marcado por uma mistura de raiva e dor. Suficiente. Ele rugiu. Vocês não são mais crianças. Vocês tomaram uma decisão precipitada e a impuseram a mim, a esta casa. Mas saibam disso, vocês não mandam em nada aqui. Não enquanto eu estiver respirando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os gêmeos ficaram ali, com os corações batendo forte. Pela primeira vez, entenderam que o pai não estava apenas em desacordo. Ele estava disposto a considerá-los adversários. Grace, com a voz trêmula, sussurrou. Richard, você não vê? Você está perdendo seus filhos. Mas Richard não respondeu. Saiu da sala, sua sombra refletida nas imensas paredes da vila. Naquela noite a fenda se transformou em um abismo. E nenhum dos três Valasse sabia até onde aquela guerra silenciosa os levaria. Desde o jantar explosivo, um frio congelante se instalou na vila. Richard se trancou em seu escritório, participando de reuniões e viajando, como se quisesse escapar de casa. Mas Ethan e Daniel tomaram uma decisão. Não iriam mais ficar em silêncio. Certa manhã, enquanto Grace se preparava para outra sessão no hospital, Ethan tirou um envelope da bolsa. Mãe, temos algo para te mostrar. Ele espalhou documentos financeiros sobre a mesa, extratos de conta, investimentos, ações da Wallace Technologies. Daniel acrescentou, um pouco nervoso. Entramos em contato com um advogado. Ele explicou que legalmente, se quiséssemos, poderíamos reivindicar nosso lugar na empresa. Não precisávamos esperar a aprovação do papai. Os olhos de Grace se arregalaram em choque. Você foi tão longe? Ethan assentiu. Não queremos o dinheiro dele, mãe. Mas não podemos ficar parados enquanto ele decide tudo sozinho. Esta família, a sua vida, não deveria depender do orgulho dele. Grace colocou as mãos sobre as dos filhos com a voz trêmula. Eu entendo sua raiva. Mas não deixe o ódio mudar você. Seu pai, apesar de tudo, ele te ama. Ele só não sabe como demonstrar. Mas os gêmeos não estavam convencidos. O pai, aos olhos deles, havia se tornado um tirano doméstico. Poucos dias depois, eles entraram em ação. Enquanto Richard estava fora, organizaram uma conferência beneficente no hospital, convidando jornalistas e investidores para arrecadar fundos para pesquisas sobre a doença da mãe. Eles falaram diante de dezenas de câmeras, explicando que nenhuma criança deveria ter que escolher entre a saúde dos pais e o orgulho paterno. O evento causou comoção. Os jornais manchetearam. Filhos do CEO Wallace desafiam o pai para salvar a mãe. Quando Richard descobriu os artigos e vídeos, sua raiva foi indescritível. Em seu escritório, ele jogou o celular contra a parede e sussurrou com uma voz fria. Eles querem guerra, eles vão tê-la. Mas por trás dessa raiva ardente, outra emoção crescia dentro dele, o medo. Pela primeira vez, Richard Wallace sentiu que poderia perder não apenas sua autoridade, mas também o amor de seus filhos. A Vila Wallace nunca estivera tão silenciosa quanto naquela noite. Mas não era um silêncio tranquilo, era o silêncio que precede a tempestade. Os gêmeos sabiam que o pai tinha visto os jornais, os vídeos, as fotos da conferência. Aguardavam o choque como um veredito. Quando Richard finalmente passou pela porta, seus passos ecoaram pesadamente no mármore. Ele ainda segurava uma cópia do San Francisco Chronicle, cuja primeira página exibia em letras maiúsculas a revolta dos filhos de Wallace, sua luta para salvar sua mãe. Ele jogou o jornal bruscamente na mesa da sala de estar. Então é assim? Ele rosnou, sua voz fria. Você está transformando a doença da sua mãe em um espetáculo para manchar meu nome? Daniel se levantou, seu olhar queimando. Não foi um show. Foi a verdade. E se seu nome foi manchado, é por causa do seu silêncio, não nosso. Ethan acrescentou com voz firme. Você poderia ter sido o homem admirado, o pai que luta pela família. Mas você preferiu sua imagem e seu ego. Richard deu um passo em direção a eles, seu olhar predatório os perfurando. Vocês acham que podem me desafiar? Acham que podem tomar o meu lugar? Vocês ainda são apenas crianças. Uma risada amarga escapou de Daniel. Filhos, fizemos o que você, o homem todo-poderoso, não teve coragem de fazer. Escolhemos a maternidade em vez do luxo. Naquele momento, Grace entrou na sala, apoiada em uma bengala. Sua voz tremia, mas seu olhar estava mais firme do que nunca. Suficiente. Ela chorou. Você fala de símbolos, orgulho, dinheiro. Mas eu falo de amor. Se continuar assim, vai destruir esta família para sempre. O silêncio se instalou novamente. Richard, com o maxilar cerrado, desviou o olhar por um instante.
Não estava acostumado a ser desarmado pela própria esposa. Mas ao ver Ethan e Daniel cerrando os punhos, prontos para qualquer coisa, ele soube que o ponto sem volta havia sido ultrapassado. Por fim, ele declarou com uma voz fria: "Muito bem. Querem agir como adultos? Então encarem as consequências. De agora em diante, vocês não terão nada de mim. Nem apoio, nem proteção, nem herança." Os gêmeos ficaram paralisados, mas nenhum deles recuou. Ethan murmura: "Não precisamos do seu dinheiro, pai. Já economizamos o que mais importa." Richard se virou e saiu da sala sem dizer mais nada. A porta bateu atrás dele. E naquela noite a casa dos Wallace deixou de ser um lar, e se tornou um campo de batalha. Nos dias seguintes, a imagem de Richard Wallace começou a decair. Jornais e redes sociais não falavam mais apenas da riqueza do CEO, mas também de sua frieza e indiferença ao sofrimento da esposa. Os investidores, acostumados a vê-lo como alguém inabalável, começaram a duvidar de seu discernimento. Na sede da Wallace Technologies, o telefone tocava sem parar. Acionistas exigiam explicações. Alguns ameaçavam sacar seus fundos. Até a mídia internacional comentou o escândalo familiar com fascínio. Os filhos do CEO desafiaram o pai para salvar a mãe doente. Richard estava em seu escritório, olhando para seu reflexo no vidro. Seu império, construído pedra por pedra, parecia cambalear diante de sua própria incapacidade de administrar uma crise pessoal. "Como ousam me desafiar desse jeito?" ele sussurrou com as mãos cerradas sobre a mesa. Enquanto isso, Ethan e Daniel, apesar da tensão com o pai, continuaram focados em sua prioridade, a saúde da mãe. Graças à determinação e ao tratamento, Grace estava recuperando as forças. Agora ela conseguia andar sem ajuda, sorrir sem esforço e até rir com os filhos novamente. Certa noite, enquanto Richard revisava os jornais, uma sensação estranha tomou conta dele. Ele percebeu que, apesar de tudo, seus filhos haviam agido com coragem e amor, e pela primeira vez, sentiu uma pontada de profundo arrependimento. Mas o orgulho permanecia ali pesado, difícil de domar. Ele sabia que para juntar os cacos, não só teria que confrontar a própria arrogância, como também reconquistar a confiança dos filhos, algo que nunca havia feito antes. Naquela noite na vila, a tempestade da mídia continuou a rugir lá fora, enquanto lá dentro, um pai confrontado com sua queda interior tomou consciência de uma verdade que ele havia recusado por muito tempo: poder e dinheiro nunca substituem o amor e a família. Algumas semanas após a tempestade midiática, a Vila Wallace permaneceu calma. Os gêmeos e Grace haviam retomado uma rotina mais tranquila. Grace, agora visivelmente mais forte, conseguia andar sem ajuda e aproveitar a vida novamente. Ethan e Daniel, orgulhosos, mas cautelosos, ainda monitoravam cada etapa do tratamento. Richard, enquanto isso, passava longas horas sozinho em seu escritório, refletindo sobre o que havia sido perdido e o que ainda poderia salvar. O orgulho que guiara tantas de suas decisões estava finalmente começando a dar lugar à realidade. Seus filhos agiram por amor, e seu silêncio poderia ter custado a vida de Grace. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás da janela saliente, Richard desceu para a sala de estar. Encontrou a esposa e os filhos sentados à mesa, conversando e rindo baixinho pela primeira vez em muito tempo. "Mamãe, Ethan, Daniel", ele começou com a voz trêmula. Os gêmeos olharam para cima, cautelosos mas atentos. Eu estava errado. Eu estava cego de orgulho e medo. Eu não agi como um pai, mas como um CEO. E por isso eu sinto muito." Grace sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. "Ricardo", ela sussurrou, colocando a mão sobre a dele. "Sabíamos que você poderia mudar." Ethan e Daniel trocaram um olhar surpreso. Então Ethan deu um passo à frente. "Pai, não queríamos te desafiar a te machucar. Só queríamos salvar a mamãe. Mas não queremos que você nos afaste mais de você." Daniel acrescentou: "Somos uma família. Podemos discutir, podemos nos rebelar, mas precisamos permanecer unidos." Um silêncio suave se instalou, repleto de compreensão e alívio. Richard, pela primeira vez em muito tempo, sorriu genuinamente. "Você tem razão. Vamos recomeçar, juntos." E naquela noite a mansão Wallace recuperou seu antigo aconchego. Os gêmeos, seus pais e até mesmo Richard aprenderam que amor, perdão e família valiam muito mais do que qualquer riqueza ou poder. Nos dias que se seguiram, Richard se envolveu mais com a família. Aprendeu a ouvir os filhos, a reconhecer suas escolhas e sua coragem. Grace, cercada pelo amor recém-descoberto do marido e dos filhos, recuperou o gosto pela vida. E Ethan e Daniel entenderam que às vezes é preciso quebrar as regras para proteger o que realmente importa. A família Wallace renasceu mais forte e unida do que nunca.
E a lição era clara: a verdadeira riqueza não é medida em dólares, mas em amor e solidariedade.